Olá, aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula vamos dar seguimento ao estudo das leis básicas do circuito elétrico, esperando que você tenha um bom aproveitamento. Caso você tenha interesse em contratar aulas particulares, presenciais ou remotas, desta disciplina ou de outra disciplina qualquer da engenharia elétrica, ao final disponibilizarei meu WhatsApp para que você faça o contato, ok? Então vamos começar. Leis básicas, hoje vamos tratar das leis de Kirchhoff, ok? Leis de Kirchhoff, que são leis essenciais, para você fazer análise de circuitos elétricos. Então, a lei de Ohm, por si só, não é o bastante para analisar os circuitos. Entretanto, quando associada com as duas leis de Kirchhoff, elas formam um conjunto de ferramentas poderoso e suficiente para analisar uma série de circuitos elétricos. Então, já vimos a lei de Ohm, já estudamos a lei de Ohm, e como falado aqui, ela sozinha ela não dá condições de você fazer uma análise precisa, nos vários tipos de circuitos elétricos. Mas, com a utilização conjunta da lei de Ohm com as leis de Kirchhoff, que a gente vai apresentar nesta aula, a gente tem totais condições de resolver qualquer tipo de circuito elétrico, ok? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Então, a lei de Kirchhoff para a corrente, mais conhecida como LKC, várias literaturas indicam esse nome. Então, não se assuste quando você encontrar LKC para lei de Kirchhoff para a corrente. Então, vamos tratar como LKC. Ou lei dos nós, ou seja, a lei de Kirchhoff para a corrente, a LKC, também conhecida como lei dos nós. Diz que a soma algébrica das correntes que entram ou saem em um nó, tá? Ou um limite fechado, independente se é nó ou não, é zero. Tá? Então, essa é o que diz a lei de Kirchhoff para a corrente LKC. Tá bom? A LKC se baseia na lei da conservação da carga, que exige que a soma algébrica das cargas dentro de um sistema não pode mudar. Importante isso aqui, também, como já vimos outros elementos, outros conceitos anteriores, em aulas anteriores, também que se baseiam na conservação da carga, a LKC também, tá bom? Ou seja, quantidade, a soma algébrica das cargas dentro de um determinado sistema considerado, não sofre alteração. Matematicamente, para a LKC, nós temos o seguinte: o somatório de n de 1 até n maiúsculo das INs tem que ser zero. O que isso quer dizer? Vamos detalhar em seguida. Onde n maiúsculo é o número de ramos conectados ao nó e IN é a enésima corrente que entra ou sai do nó. Então, já sabemos o que significa ramo, o que significa laço, o que significa nó. Em aulas anteriores já definimos isso aí, só para a gente não perder muito tempo aqui. Então, conforme essa lei, as correntes que entram em um nó poderiam ser consideradas positivas, enquanto as correntes que saem do nó negativas, e vice-versa, depende da sua consideração. Então, considere a figura abaixo, vamos aplicar a LKC. Então, temos essa figura, aqui um determinado nó, e vejamos o que vai acontecer. Daqui a gente já pode perceber que tem, entrando no nó, eu tenho I1, eu tenho I3 e tenho I4. Saindo do nó, eu tenho I2 e I5. Então, de acordo com a definição da LKC, eu tenho correntes entrando positiva. Então, I1 mais menos I2 que está saindo, mais I3 que está entrando, mais I4 que também está entrando no nó, menos I5 que está saindo do nó, é igual a zero. Tá? Essa é a lei de Kirchhoff das correntes. Passando os negativos
para o outro lado da equação, eu tenho que I1 mais I3 mais I4 é igual a I2 mais I5. Ou seja, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, levando em consideração a lei da conservação, né, da carga. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Uma aplicação simples da LKC é a associação de fontes de corrente em paralelo. A corrente resultante é a soma algébrica das correntes fornecidas pelas fontes individuais. Vamos mostrar isso. Temos aqui, né, aqui um conjunto, né, de fontes de corrente em paralelo, onde eu tenho aqui os nós A e B, né? A corrente total IT, né, que vai sair aqui ao final, né, depois desse último nó aqui, tá? Ou melhor, desculpa, depois dessa última fonte de corrente aqui, a I1. Então, daqui eu tenho que entrando no nó A, eu tenho I1 e tenho I3. Saindo do nó A, eu tenho I2. Então, com base nisso, eu tenho o seguinte. Meu IT, né, que está saindo aqui, correspondendo a uma fonte única, né, nesse caso, associação de fontes de corrente em paralelo, que vai ser a soma, né, algébrica. Eu vou ter que I1 menos I2 mais I3. Tá? A soma total. Essas três fontes de corrente corresponde a essa fonte única chamada IS, que é I1 menos I2 mais I3, que é a minha IT. Tá bom? As fontes de corrente resultantes ou equivalentes podem ser encontradas aplicando a LKC ao nó A, como a gente fez ali. Tá? Aqui, ó. Novamente, né? Tá aqui. Ou seja, IT, corrente total, que eu já falei, vai ser IT mais I2, IT mais I2, que são as duas que estão saindo do nó, vamos dizer assim, né? Ó, I2, IT mais I2, está passando a negativa ao outro lado, IT mais I2, que IT a total é igual a I1 mais I3. Tá? IT mais I2 é igual a I1 mais I3. Ou IT, meu IT, é I1 menos I2 mais I3, conforme aqui a gente já havia colocado. Tá bom? Então, seguindo. A segunda lei de Kirchhoff se baseia no princípio da conservação da energia, tá? Que é a nossa lei de Kirchhoff para a tensão, ou LKT, muito utilizada também na análise de circuitos elétricos. Ela também é conhecida como lei das malhas. Diz que a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado ou laço é zero. Tá? Então, essa lei é muito importante. Tá? A gente vai explicar na hora do circuito com bastante calma, porque essa LKT ela é motivo de muita dúvida com muitos alunos. Então, mas é bem simples a compreensão. Basta a gente tentar não complicar. Vamos tentar seguir uma linha, né? E aí a coisa fica bem mais simples. Então, matematicamente, a LKT, ou lei das malhas, afirma que o somatório de M igual a 1 até M maiúsculo das VMs é igual a zero. Tá? Onde M é o número de tensões no laço, ou o número de ramos no laço, e VM é a enésima tensão. Para ilustrar a LKT, ou seja, a gente verificar isso de uma forma mais simples, considere o circuito da figura a seguir, tá? Que é um modelo, mas basicamente todos os circuitos que a gente for, né, aplicar a LKT vai seguir a mesma situação que a gente está fazendo aqui. Então, nós temos aqui nesse circuito
digamos assim, né? Temos aqui os ramos, né? 1, 2, 3, 4, 5, duas fontes, dois resistores, aqui outro elemento V5, né? Aqui 5 ele não identificou que seja, né? Mas não importa. Então vamos lá. O sinal em cada tensão é a polaridade do terminal encontrado primeiro à medida que percorremos o laço. Está aqui, ó. Considerando esse laço, esse encaminhamento aqui no sentido horário, é isso? Sentido horário. Então, à medida que ele vai saindo aqui da fonte, ele vai encontrando aqui os elementos, ele vai verificando as polaridades. Primeiro, no caso dos resistores, aqui é positivo, no 2, no 3, positivo também, no 4 ele vai encontrar primeiro o negativo. No 5 ele vai novamente encontrar positivo e no inicial ele vai entrar aqui no negativo. Então, seguindo, partindo de qualquer ramo e percorrendo o laço no sentido horário ou anti-horário, tá? Pode ser também no anti-horário, mas eu sugiro que a gente defina um padrão. Normalmente se faz no sentido horário. Até aqui você pode ver que o exemplo está sugerindo sentido horário. Eu somente aplico no sentido horário, aí não gera nenhum tipo de confusão, tá? Você adotando um critério. Eu sugiro que seja no sentido horário, né? Lembrando que também pode fazer no sentido anti-horário. Porém, os sinais aqui serão o oposto, né? Ok? Então vamos lá. As tensões seriam, né? Vamos lá novamente aqui, com base no circuito, tá? Quando eu estou saindo do elemento e a seta está saindo, né? Daqui, ó, sentido horário, saindo, seta saindo e saindo de uma fonte que é positiva, então o meu valor vai ser negativo, menos V1, tá? Quando eu estou entrando num elemento, tá? Normalmente um resistor, no caso aqui, e ali é positivo, então a minha tensão sobre ele vai ser positiva, mais V2. Então aqui em V2 eu tenho positivo, o laço aqui está no sentido horário, entrando aqui na setinha no positivo. No V3 também positivo, então vai ser mais V3. No V4, olha, ele vai entrar no negativo, então aqui é menos V4. No V5 ele vai entrar no positivo, mais V5. E aqui, só para ratificar, né, vai entrar no V1 no negativo. Se vai entrar no negativo, é menos V1, só para a gente ratificar o que a gente falou anteriormente. Por exemplo, ao atingirmos o ramo 3, o terminal positivo é encontrado primeiro. Olha aqui, a setinha bateu aqui no mais. Portanto, temos mais V3. Para o ramo 4, aqui, ó, atingimos primeiro o terminal negativo. Logo, temos menos V4. Beleza? Consequentemente, a LKT resulta em, vamos lá, novamente o circuito, como eu falei agora, menos V1, mais V2, menos V1 mais V2, aqui o mais V3 está entrando no positivo de V3, menos V4, mais V3, menos V4, que está entrando aqui no negativo de V4, mais V5, olha, entrando no positivo de V5, e como falou, né, a soma algébrica de todas as quedas de tensão no laço, né, aqui, ó, laço, sentido horário, é igual a zero. Daqui eu tenho que V2, os positivos, V2 mais V3 mais V5 é igual a V1 mais V4. Ok? Ou seja, né, V1 e V4 fornecem as tensões que serão consumidas em V2, V3 e V5. A soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão. Então, queda de tensão, onde eu tenho consumo, V2, V3 e V5, tá? Elevação de tensão, aqui, V1 e V4. A LKT pode ser aplicada de duas maneiras, percorrendo o laço no sentido horário ou no sentido anti-horário, como eu falei. Mas, reforço, vamos considerar, eu sugiro considerar, né, vamos dizer assim, cada um pode adotar o critério que achar melhor. Eu acho importante a gente adotar um critério único, sempre.
porque a gente vai digamos assim, vai seguir uma rotina, né? E não vai ter dúvidas, o sentido horário é assim, o anti-horário é assado. Então, a gente vai estar, digamos, seguindo um padrão. Então, eu sugiro seguir no sentido horário, o laço dentro da LKT. Independentemente do sentido adotado, a soma algébrica das tensões em torno do laço é zero, né? Como eu já tinha falado, eu reforço aqui. O que vai mudar é o sinal, né, o que era negativo vai ficar positivo, o que é positivo vai ficar negativo. Então, no final das contas, o resultado vai continuar sendo o mesmo, que é zero. Quando as fontes de tensão estiverem conectadas em série, a LKT pode ser aplicada para obter a tensão total. Tá? Como a gente, inclusive no exemplo lá que a gente fez anteriormente, aí estavam as duas em série, as duas fontes. A tensão associada é a soma algébrica das tensões das fontes individuais. Tá? Por exemplo, para as fontes de tensão indicadas na figura a seguir, a fonte de tensão associada ou equivalente é obtida aplicando a LKT. Tá? Então vejamos, eu tenho aqui no item A 3 fontes em série, né? V1, V2 e V3. Observe somente que V3 está com a polaridade invertida, né? O potencial positivo em A é mais e o B em menos, né? A tensão VAB vai ser igual a quanto? Aplicando aqui a LKT, né? Se eu fizer a malha saindo de A no sentido horário, aqui, ó, setinha para baixo. Primeiro eu vou meu V, né, digamos assim, relativo a esse percurso vai ser mais V1 mais V2 menos V3, que eu vou chamar o VS, né? O VAB vai ser esse VS, que vai ser V1 mais V2 mais V3, né? Como se fosse uma fonte única aqui, tá? Chamada de VS. Tá bom? Então, menos VAB, que seria, no caso, né, a fonte original, né? Se eu passando aqui o laço, né, tem que ser saindo do positivo, né? A seta saindo do positivo, como a gente viu, né? É negativo. Menos VAB mais V1 mais V2 menos V3. E olha a seta entrando negativa do VAB aqui, ó, tá vendo? Então, menos VAB. Menos VAB mais V1 mais V2 menos V3 igual a zero. Tá? O que foi gerado, VAB, e o que foi ali, digamos assim, consumido. Ou seja, VAB é igual a V1 mais V2 menos V3. Vamos a alguns exemplos. Para o circuito da figura abaixo, determine as tensões V1 e V2. Cadê o circuito? Está aqui. Tem uma fonte única e 2 resistores em série, né? Já que a corrente aqui é a mesma. V1 e V2. A gente já estou antecipando aqui algumas informações sobre resistores em série, né? Que a gente vai na próxima aula detalhar isso mais na profundidade. Então vamos lá. Para encontrar V1 e V2, aplicamos a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff para a tensão. Lembrando, né, que a lei de Ohm sozinha não consegue resolver. Então, em conjunto, lei de Ohm com lei de Kirchhoff, LKC, LKT, a gente resolve qualquer tipo, né, de circuito elétrico. Então, vamos lá. Consideremos que a corrente I flua pelo laço, conforme mostra a figura a seguir. Então, mais uma vez, né, essa corrente I, que vai ser o meu laço, estou considerando aqui no sentido horário, né? Eu vou estar saindo da fonte e saindo da fonte como polo positivo, então vai ser menos 20 volts. A setinha está no sentido horário entrando aqui no resistor, na polaridade positiva, então mais V1. E no V2 ele está entrando negativo, então menos V2. Então, menos 20 mais V1 menos V2. Então, vamos lá. Da lei de Ohm, V1, quem é V1? Vai ser igual a 2I, né, que é o meu laço, né, minha corrente, que corresponde ao laço. 2I. E V2 vai ser menos 3I, né, já que está entrando aqui é menos V2, ou seja, V2 menos 3I. Sentido horário, né, e ela está entrando no negativo do resistor, menos 3I. Então,
Aplicando LKT pelo laço, obtemos o quê? Então, aqui, LKT pelo laço. Menos 20, né, saindo aqui da fonte pelo positivo, menos 20. Entrando no V1 pelo positivo, mais V1. Entrando no V2 pelo negativo, menos V2. Então, essa soma algébrica é igual a zero. A gente viu que V1 é igual a 2i e que V2, né, nessas circunstâncias aqui, com essa sinalização, é menos 3i. V2 igual a menos 3i. Então, eu tenho que menos 20, que é V1, mais 2i, menos V2, menos 3i, mais 3i, igual a zero. Então, 5i igual, menos 20 eu vou passar para o outro lado, vai ser igual a 20. Então, i é igual a 20 dividido por 5. Menos 20 mais 2i, não, repetiu, né? Então, 5i igual a 20, portanto, i, 20 dividido por 5, igual a 4 amperes. Então, se I é 4 amperes, V1, 4 vezes 2, 8 volts. V2, 4 vezes menos 3, dá menos 12 volts. V1, 8 volts. V2, menos 12 volts. Ok? Determine V0 e I no circuito mostrado na figura abaixo. V0 é a tensão sobre esse resistor de 6 ohms. E a corrente I, né, que no caso aqui vai ser a corrente do laço, que eu vou atribuir, novamente, vou considerar no sentido horário. Temos aqui uma fonte independente de 12 volts, uma fonte fonte de tensão independente de 12 volts, uma fonte dependente de tensão correspondendo a 2V0, ou seja, ela depende da tensão sobre esse resistor de 6 ohms. E mais uma fonte de tensão de 4 volts aqui. Aplicamos a LKT no laço, como mostrado na figura abaixo. Aqui, como eu falei, sentido horário, né, a minha corrente I em sentido horário. Vamos lá, seguindo a nossa atribuição. Começando aqui da fonte de 12 volts, né, fonte inicial. A seta está saindo do polo positivo, então menos 12 volts, está aqui. Vai entrar aqui no positivo do resistor de 4 ohms, né, mais 4i, está aqui. Vai entrar no positivo dessa fonte controlada, de valor 2V0, então mais 2V0. Vai entrar no negativo dessa outra fonte de 4 volts, então menos 4. Vai entrar no negativo, né, dessa de V0, ou seja, que vai ser aqui no caso mais 6i, né? Ou seja, nesse primeiro momento eu não estou considerando o valor de V0. A gente está considerando simplesmente o resistor e a corrente. Eu poderia já fazer direto, mas a gente vai só para detalhar mais, né? Então aqui, como resistor, a gente viu que é um elemento passivo, né? Aqui então seria positivo do resistor. Está entrando no positivo, vai ser 6 vezes I, mais 6I igual a zero. Aplicando a lei de Ohm ao resistor de 6 ohms, aí sim, tá? Menos mais, né? Vai ser menos V0, vai ser ao contrário da situação normal de 6 vezes I. Vai ser V0 igual a menos 6I, porque ele está aqui, ó, entrando no positivo do negativo do V0. Então, V0 menos 6I. Tá? Então, eu vou ter o seguinte, menos 12 menos 4, menos 16. 4i mais 6i, 10i. Certo? 2V0. Quanto é V0 menos 6i? 2 vezes menos 6, menos 12i, igual a zero. Bom? Agora eu tenho que 10 menos 12, menos 2i, menos 16 igual a zero. Então, o que eu faço? Eu passo o meu
o 12i para o outro lado e depois divido. Né? I é igual a 16 dividido por 2. É isso? 10 menos 12 menos 2i. Passo 2i para o outro lado, mais 2i. Então, I vai ser menos 16 dividido por 2, dá menos 8 amperes. I é igual a menos 8 amperes, significando, então, que, na verdade, o sentido real que essa corrente vai fluir é no sentido anti-horário. Tá? Por isso que, independente do que a gente atribuir, ao final, no resultado, se der negativo, como agora, significa dizer que, na realidade, essa corrente ela flui no sentido contrário, da direita, sentido anti-horário, por conta, né, das posições dessas fontes e dessas polaridades que a gente verificou aqui. Então, V0, quanto vai ser V0? V0 é menos 6i. Então, menos 6 vezes menos 8, 6 vezes 8, 48 positivo, 48 volts. Tá? 48 volts é o valor de V0. Beleza? Tranquilo? Com isso, finalizamos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, né, eu pergunto se você tiver interesse de contratar aulas particulares, presenciais ou remotas para esta disciplina ou outras disciplinas da engenharia elétrica. Eu coloco aqui embaixo, né, o meu contato via WhatsApp e informo que terei o imenso prazer de te atender, ok? Te desejo bons estudos e te espero na próxima aula.